Esta é uma das principais artérias da cidade. Tal como no século XX, por aqui ainda desfilam os grandes cortejos e ainda é passagem obrigatória para as corridas de ciclismo. A Rua 5 de Outubro celebra a instauração da República em 1910. Mas antes era conhecida popularmente como Rua dos Casais ou Rua do Santo Cristo. Chamava-se Rua do Santo Cristo porque no limite da povoação do Cartacho, perto do Setil, existe uma propriedade com uma capela chamada o Santo Cristo, que era de devoção local e onde se fazia uma romaria no século XVII. Por isso, quem morava no centro do Cartacho, quando se referia a esta via, dizia que era a Rua do Santo Cristo. Era também conhecida como Rua dos Casais, porque grande parte da construção da rua era composta por casas térreas, de um só piso, ou moradias de casas, como se dizia. Em finais do século XIX, princípios do século XX, são construídos nesta rua alguns edifícios que ainda hoje se destacam. No início da Rua 5 de Outubro existia uma casa que foi demolida nos anos 80, que era a casa da família Oliveira Santos, e depois, logo na sua continuidade, a casa de um grande lavrador e proprietário rural chamado Mário Gomes. Mário Gomes foi um grande proprietário rural e lavrador do Cartacho, cuja casa tinha uma ligação também à casa que está do outro lado da Praça 15 de Dezembro, na Rua Luís de Camões, a casa da família Inverno, que na verdade a família chamava-se Batista Henriques. Os Batista Henriques, ou apenas Henriques, juntos com os Gomes da casa de Mário Gomes, constituíram uma grande sociedade agrícola que durou uma série de anos, era uma das principais casas agrícolas do Cartacho, que era a Aramanha, das duas famílias, de um lado e do outro, muito da praça, estavam ligadas pelos negócios do vinho. A família de Mário Gomes depois constrói ao lado uma outra casa, cujo resto de chão é ocupado mais tarde pelo Café Avanália, que corresponde a um nome criado quando foi feito esse café, e que vem do nome próprio dos donos, porque o café pertencia a Juvenália Vassalo, e de Vassalo fizeram o vã, de Vanália, e de Anália vem de Juvenália. Portanto, é daí que vem o nome Vanália. Depois, nos anos 60, início dos anos 60, o café é vendido, fica nas mãos de outra família. A casa de Mário Gomes, a família, depois uma das filhas casa com o famoso Couto Viana, relacionado com a família Couto Viana, do famoso poeta de Viana do Castelo, e nos anos 80 a casa passa depois para a família Machado, durante uma série de anos tem uma grande empresa agrícola no Cartacho. Do lado direito da Rua 5 de Outubro, a meio caminho, existe uma grande casa construída em 1912, com a fachada azulejada, de estilo arte nova, que pertence à família Serrão. Outro grande edifício foi em tempos a casa da família Ribeiro de Oliveira Freire e mais tarde, conhecida popularmente no Cartacho essa casa como o Quintalão, e depois vendida nos anos 40 à família Ferreira, também ligada aos vinhos do Cartacho, uma grande empresa de vinhos do Cartacho. Grande parte da Rua 5 de Outubro é ladeada pelo Largo Vasco da Gama.
Aqui foi inaugurado em 1970 o Palácio da Justiça e bem ao centro encontra-se a Praça de Touros. Construída em 1874 por subscrição pública e inspirada na antiga Praça de Touros de Badajoz, foi no seu tempo considerada uma das melhores da província e motivo de orgulho da população. A sua construção durou 3 meses, um tempo recorde, e custou 7 contos de réis. O Largo Vasco da Gama faz parte do que foi em tempos a cerca do convento. Mas a cerca do convento terminou em 1834. Nos anos 70, no início dos anos 70, o Largo Vasco da Gama é herdeiro de um projeto urbanístico que foi sendo construído a pouco e pouco e que vem já do período do Estado Novo. Fez-se a estação dos CTT num dos cantos do Largo Vasco da Gama, virar para a Rua 5 de Outubro, e no local onde está a estação dos CTT era para ter sido construído outro edifício que quase nenhum cartachense também tem memória disso. Porque quando o Cartaz passou a ser comarca em 1874, portanto, tinha passado a ser vila em 1815, no tempo do Príncipe Regente, e depois passou a ter comarca em 1874, no tempo do Rei Dom Luís. Alguns vultos locais do Cartaz lutaram muito para que o Cartaz passasse a ter tribunal. E como foi no tempo do Rei Dom Luís, um dos vultos locais, o José Lima, que depois até recebeu uma condecoração, passou a ser, recebeu a mercê de cavaleiro da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, idealizou construir-se no local onde hoje em dia está o CTT, uma capela de homenagem ao Rei Dom Luís, pelo Rei Dom Luís ter tornado o Cartacho com comarca, e construir-se uma capela com o nome de São Luís, em homenagem ao Rei. Essa capela nunca passou do papel, nunca chegou a ser construída. O Cartaz teve várias salas de cinema ainda muito antes do cinema Ribatejo. O Cine Ribatejo, construído em 1947, tem uma arquitetura muito semelhante a muitos cinemas que há pelo país fora, e aqui na zona do antigo Ribatejo, mas é muito semelhante ao cinema que ainda hoje em dia existe em Almeirim. E durou até 1988. Em 1988 foi exibido o último filme e o edifício ficou encerrado. Mas muitos cartachenses desconhecem, ou já se perdeu-se a memória, que antes de ter existido esta sala de cinema já tinham existido pelo menos mais 2. Existiu na Rua Batalhós, à entrada da Rua Batalhós, do lado esquerdo, mais ou menos a seguir ao edifício que pertencia à família Jarego, da famosa Latoria Jarego, existiu um espaço que se chamava Pâté Lumière, que foi a primeira sala de cinemas do Cartaz. Depois, uns anos mais tarde, foi feito um edifício provisório perto da zona onde atualmente está o CTT, que também foi uma espécie de uma sala de cinema. E no local onde nós hoje estamos, e que em 1947 foi construído um cinema, também já tinha sido construído no mesmo local, num edifício improvisado em madeira, uma primitiva sala de cinema. Continuando a Rua 5 de Outubro, a Rua 5 de Outubro termina onde é o cemitério municipal, que foi construído em 1874 e onde termina o Cartaz.